O primeiro ponto é compreender o significado da necropolítica, entender que a necropolítica é um fenômeno que ele não é um fenômeno isolado, é um fenômeno que está conectado com uma série de outras circunstâncias. É necessário entender, por exemplo, como se dá a reprodução do capitalismo nos termos atuais, diante da crise, e como isso vai provocando também uma série de mudanças políticas e econômicas que levam a outras tecnologias de gestão da vida e da morte. Então a necropolítica ela está diretamente relacionada ao modo de estabelecimento de uma nova matriz espaço-temporal para lidar com os efeitos da crise, o que implica, obviamente, na morte de pessoas negras como um efeito, como um sintoma disso. Então, nesse sentido, é necessário entender com esse processo, entender que é necessário mirar não apenas os sintomas, né, necropolítica como sintoma, mas mirar também a doença, mirar as causas máximas que são fundamentalmente relacionadas, né, essas causas, ao desarranjo de um capitalismo em crise. A complexidade envolve pensar que essas tecnologias elas não são uniformes. Então você tem uma situação no Brasil, tem uma situação nos Estados Unidos, que vão levando a formas diferentes de organização da luta política. Obviamente que pode se conectar, mas que deve levar em consideração também as peculiaridades e as formas, as metamorfoses desse processo dentro de cada região. Por exemplo, no Brasil, o nosso acúmulo, ele se dá certamente, por certo, num diálogo que foi feito pelo movimento negro com outros grandes autores e autoras. Então você tem a influência dos Panteras Negras, influência do movimento negro brasileiro, dos 60 e 70, você tem, antes disso, os intelectuais da negritude, que influenciaram também os intelectuais negros dos anos 40, dos anos 50, 60. Entretanto, esses intelectuais que beberam dessas fontes, eles não deixaram de pensar soluções bastante apropriadas para o mundo de hoje e para o Brasil, né, sendo mais específico. Então, ou seja, a gente não pode considerar o fato de que você tem uma Lélia Gonzalez que pensou a metricalidade, está pensando a questão racial, está pensando a questão da mulher negra brasileira e que está pensando também a conexão do negro brasileiro com a Latinoamérica, com a América Latina. Então, ou seja, essas tecnologias, a tecnologia do racismo, ela não pode ser compreendida como algo uniforme que não tenha história. Ela tem história. Então a nossa grande questão é a seguinte: compreender a história e tentar influenciar os rumos da história para que nós possamos vencer os desafios que se nos colocam hoje por conta do racismo e de tudo aquilo que o organiza.